Bom, gente, boa noite. Eu sou a Juliana Escudilho. Boa Bom, noite. hoje eu vou falar um pouco de análise de sobrevivência. Eu gosto, assim, se vocês tiverem dúvida, pode me intrometer. Se tiver alguma experiência para falar, pode falar. Eu gosto que o pessoal participe. Então, pode ficar à vontade para interromper a hora que quiser. Bom, eu sempre gosto de começar minhas aulas mostrando o exemplo aplicado, né, gente? Porque vocês têm que entender o porquê vocês têm que aprender isso, né? Então, vamos lá. Começando assim, análise de sobrevivência. Um padrão é na área médica. Eu tenho um estudo Estamos. com 1.858 pacientes com câncer de cólon, onde meu objetivo é investigar o tempo de vida dos pacientes com câncer. Esses pacientes foram acompanhados durante 10 anos da vida deles, ou até eles vinham a falecer devido ao câncer. Ou também pode acontecer desses pacientes por algum motivo sair do estudo. Por exemplo, você mora em São Paulo, começou o tratamento lá e você teve que mudar para outra cidade. Então você deixou aquele estudo e por isso eu perdi a informação sua. Certo. Bom, desse estudo que eu estou mostrando para vocês, 938 pacientes, ou seja, 50% da minha amostra, não apresentou meu evento de interesse. O que era meu evento de interesse? Era a morte de pacientes por câncer. Que na análise de sobrevivência a gente chama isso de censura. O que seria uma censura? É uma informação incompleta. Que por algum motivo eu tenho uma informação dele até um determinado tempo e eu perdi essa informação. Na área social aqui, eu tenho homens e mulheres casados, é um estudo lá nos Estados Unidos, onde meu objetivo era investigar o tempo até a ocorrência de divórcios. Então, eu tive 3.371 casais no estudo, onde 69% não apresentou meu evento de interesse, que era o divórcio. O tempo máximo de uma pessoa que ficou casada aí foi 73 anos, é o Highlander, né, gente? 73 anos de casado. E o tempo médio de casamento foi de 18 anos. Novamente aqui, ó. Mais da metade do meu conjunto de dados É bodas de aço, né? bodas de aço. Não apresentou meu evento de interesse. Ou seja, se eu trabalhasse com modelos padrões, essas informações não estariam no meu banco de dados, porque ela não apresentou meu evento de interesse. Por exemplo, eu estou analisando o tempo até o divórcio. Então, eu só vou pegar aqueles casais que se divorciaram. No caso, eu ia perder muito pessoas aqui. Bom, e eu trouxe outras aplicações, tá, gente? Porque, como eu falei, a análise de sobrevivência, ela surgiu na medicina, por isso que vem o nome análise de sobrevivência. Mas em indústria, ela também é chamada de análise de confiabilidade, porque ela é usada também para teste de falhas de equipamentos. Então, eu trouxe vários exemplos aqui para vocês tirarem um pouco dessa análise de sobrevivência só para a área médica, tá? Por exemplo, em ciências atuariais, eu vi que tem uma atuária aí, você geralmente tem um tempo decorrido até um usuário de seguro fazer o uso do mesmo, o sinistro que a gente chama. Nem todas as pessoas que contratam seguro vão acontecer de usar o seguro, né? A gente espera que não use, né? Porque senão a empresa também ia à falência. Em finanças, é muito interessante. Tem um vídeo no YouTube do Nubank. Coloca Nubank análise de sobrevivência. É uma funcionária de lá explicando como eles usam análise de sobrevivência lá na Nubank. Ah, é? Que legal. É bem interessante. Eles usam, lógico que não vai ser esses modelos mais básicos que eu estou mostrando, mas é um similar, é um modelo de Cox ajustado que eles usam lá. Eu vou mostrar o modelo de Cox aqui. Na área de finanças, como que seria? Por exemplo, você fez aquele modelo de machine learning lá para ver se a pessoa vai receber crédito ou não, o modelo de credit score. Aí eu concedi o crédito para aquela pessoa. Bom, mas nem todo mundo que eu dei crédito realmente vai ser adimplente. Vai ter pessoas ali que vão deixar de ser inadimplentes, vão acabar sendo inadimplentes, certo? Sim. Então, assim, por exemplo, então, o que é em finanças quando você quer analisar? É o tempo até um cliente de uma instituição financeira se tornar inadimplente. Você espera que nem todo mundo se torne inadimplente, porque senão seu modelo lá de credit score está errado, né? Se você deu crédito e a instituição financeira também vai à falência, porque muitas pessoas vão acabar devendo. Então, uma pequena porcentagem ali dos meus clientes vão ficar inadimplentes. E eu quero analisar qual é o tempo que geralmente ele acontece essa inadimplência, tá? Para tomar de medidas. E ela até fala ali o porquê você não pode usar uns modelos de regressão padrão aqui nesse caso. Porque você estaria perdendo informação.
Porque imagine você ter que esperar, e eu quero analisar o tempo até 1 ano de inadimplência. Eu tenho que esperar 1 ano para depois analisar esses clientes. Entendi. Eu vou estar perdendo informação e quando eu for analisar, provavelmente já não vai condizer com a minha realidade. Eu não vou conseguir prever. Sim. Então, assim, eu preciso usar técnicas para conseguir analisar de uma maneira mais assertiva isso. Aí que entra na área de sobrevivência. Legal. Criminologia também. O tempo até que um ex-detento reincide o crime, aconteça um outro delito. Nem todos os ex-detentos vão voltar para a prisão, mas tem uma porcentagem ali que vai acabar cometendo um novo delito. Farmacologia, o tempo até o medicamento causar algum efeito colateral. Engenharia, que eu falei, que também é chamado de análise de confiabilidade. Por exemplo, o número de ciclos até um dispositivo eletrônico deixar de funcionar corretamente. Eu sempre falo para os meus alunos lá, você acha que o tempo, a garantia de um produto, a empresa dá porque ela é boazinha? Não, ela fez teste para dar. Se ela está dando 1 ano, é porque 1 ano ela confia que poucos equipamentos dela vão vir a falhar. E após 1 ano ou mais, que esses equipamentos vão aumentar a taxa de falha dele. Vocês usam muito a distribuição geométrica na análise de sobrevivência ou não? Não, porque é o tempo, né? Você está querendo modelar o tempo. Tem a geométrica, mas quando a gente fala em fração de cura, que daí usa modelos mistos, né? Aí tem a parte de uma parte discreta e a gente inclui a geométrica. Legal. Mas Beleza. é porque a análise de sobrevivência é isso que... Qual que é o objetivo da análise de sobrevivência? Eu quero estimar esse tempo. Então, o tempo é uma coisa contínua, então a gente sempre trabalha com distribuições positivas e contínuas, né? Bom, então, esses exemplos que eu trouxe para vocês, o que é que eu mostrei sempre? A gente sempre tem um evento que eu tenho interesse, que pode ser a morte ou a falha de equipamento, o divórcio. Sempre tem um evento que eu tenho interesse. E a variável, o meu objetivo é estimar um tempo, ou seja, um período de um estudo, de um acompanhamento. Ele pode ser em dias, semanas, anos. E o principal é a minha censura. O que é a censura que eu comentei lá? É quando a gente não observa o evento de interesse que eu estou analisando. Quando um paciente saiu do estudo por algum motivo, ou ele morreu devido às outras causas. Por exemplo, um paciente que está com câncer, ele pode morrer de coronavírus, por exemplo. Não necessariamente ele morreu de câncer. E eu não vou colocar ele no meu estudo. Ele pode, por exemplo, o divórcio. Nem todo casal vai se divorciar. A gente espera isso, né? Que poucas pessoas se divorciam, né? Todo equipamento, imagine se todo equipamento falhasse. Ninguém ia querer comprar aquele produto, né? Então, a gente espera que seja sempre uma porcentagem pequena que venha ocorrer o meu evento. E aquela porcentagem que não ocorreu, aquelas observações que não apresentaram esse evento, a gente chama de censura. É uma observação censurada. E fraude também tem bastante ou não? Sim, porque você pode analisar o tempo até a fraude, né? Uma determinada fraude. Em área financeira, assim, eu nunca trabalhei muito com banco de dados, porque é difícil conseguir. Inclusive, um dos meus amigos, ele até me ligou esses dias ali, o primeiro emprego dele que ele conseguiu foi devido, porque ele tinha feito o trabalho de conclusão de curso dele em análise de sobrevivência. Aí ele conseguiu, eu não lembro se foi no Pan-Americano ou no Santander, o primeiro estágio dele, mas foi devido a isso, foi o trabalho de conclusão dele. Legal. Então, assim, eu tenho conhecimento na área de indústria por causa do Colossimo, que ele está sempre lá em São Carlos. Ele tem um livro, depois eu posso deixar o PDF para vocês. O livro não está completo no PDF, mas ele sempre passa para a gente. Ele faz trabalho muito lá com mineradoras, lá em Minas Gerais. Ele é de Minas. Por exemplo, para prever o tempo de falha dos tratores de minérios, porque eles precisam de reparos, né? Então, assim, ele é um dos maiores pesquisadores da área também ali, está desenvolvendo modelos para recorrentes, diversos modelos para aplicação nessa área mais para a indústria. Eu acabo trabalhando, porque igual no doutorado, de novo, eu fiz uma parceria com o pessoal lá do AC Camargo. Eu tenho o Vinícius, ele é formado também lá pela UFSCar, ele consegue os bancos de dados lá do AC Camargo para a gente analisar, então eu acabo analisando mais dados médicos mesmo. Mas se alguém quiser passar aí dados financeiros, qualquer dados aí, eu posso fazer um trabalhinho aí junto aí. Legal. E ele ia gostar bastante.
Bom, então vamos lá para a definição. O que seria, então, análise de sobrevivência, ou, como eu falei, também confiabilidade? É uma área de estatística onde o interesse é estimar o tempo até a ocorrência de um determinado evento. E a principal característica seria esses dados censurados. Por quê? Eu vou acrescentar dados que eu tenho informação até um determinado tempo. Se eu tenho informação até determinado tempo, por que eu não posso incorporar eles na minha estimativa? Eu só vou ter a ganhar. Quanto mais informação eu tenho, melhor será a minha estimativa. Então, essa é a análise de sobrevivência. Eu vou estar incorporando essas observações. Show. Tá? Aqui eu trouxe aqui só uns dados aqui, só para vocês verem. Geralmente, nos dados de sobrevivência, a gente tem esse maisinho quando os dados são censurados. Ele vem com esse mais, quer dizer que a informação, então, para esse tempo é incompleta. Tá? Aqui não tem covariáveis, eu só trouxe o tempo mesmo. E aqui são os diversos tipos de censuras. Como eu falei, pode acontecer diversos tipos, motivos que a pessoa saiu de um estudo. O mais comum é a gente trabalhar com esse daqui, é a censura à direita, que a gente chama. Que é quando eu estabeleço, eu vou fazer um estudo de 10 anos. Depois desse estudo, as pessoas que não alcançaram esse evento, elas vão ser censuradas. Por isso que tem aqui, ó, esse pontinho aberto aqui, que seria a censura. Acabou meu estudo e essa observação não apresentou meu evento de interesse. Beleza. A censura à esquerda. A censura à esquerda seria, por exemplo, eu comecei a analisar, por exemplo, aqui a venda do iPhone. Eu quero começar a ver os iPhones. Eu comecei a analisar hoje. Mas tiveram pessoas que compraram iPhones anteriormente. Antes do meu estudo, essa censura seria à esquerda, então. Porque eu comecei meu estudo aqui hoje e vou analisar daqui nos próximos meses, mas eu tenho pessoas que já compraram e eu vou incluir essas informações no meu estudo. E a censura intervalar, que é, por exemplo, o que é a mais comum também, só que geralmente a gente fixa que é uma censura à direita quando acontece isso, por ser mais fácil na hora de estimar. Que a censura intervalar, o que seria? Por exemplo, você faz um exame, por exemplo, de AIDS. Quando você tem o resultado, não quer dizer que você tem AIDS exatamente naquele dia. Você adquiriu o vírus em algum tempo, que eu não sei aonde, mas eu sei que a partir daquele momento que eu fiz o teste, que você adquiriu, que você testou positivo. Então, por isso que é intervalar. Por exemplo, consultas médicas, você vai a cada 15 dias no médico. Então, eu não sei exatamente quando você desenvolveu. Eu sei que nesse período de 15 dias você desenvolveu sintomas, mas eu não sei exatamente. Então, essa seria a censura intervalar. O Covid seria um exemplo, né? Porque fica 14 dias, se eu não me engano, né, para se manifestar. Exatamente. Quando você faz o exame, quando você testar positivo, não quer dizer que você adquiriu naquele dia. Você adquiriu em um tempo anterior, que é um intervalo que a gente tem ali, entendeu? Tem estudo, o Vinícius, que eu trabalho lá do AC Camargo, ele lançou com o Ricardo aqui um trabalho sobre isso, de censura intervalar, bem legal, com pacientes de câncer, porque eles têm muito problema na boca, né? Dá muito problema por causa da quimioterapia, você tem problema na dentição, de cárie, né? Você fica com problemas. E ele fez um trabalho considerando a censura intervalar. Mas a maioria dos trabalhos que você encontra aí na literatura vai ser censura à direita. E a censura à direita, você pode ter vários tipos de censura. Parece um pouco difícil, mas na hora que a gente for para os exemplos, vocês vão ver que não é difícil não, tá, gente? Pode ter os dados completos. A censura do tipo 1, que é a mais comum, é quando eu termino o evento e todas as pessoas que não apresentaram. Por exemplo, eu acompanhei casais 10 anos. Aqueles casais que não se divorciaram vão ser censurados no final do meu estudo, porque pode ser que eles venham a considerar o evento de interesse, que é o divórcio, posteriormente, mas naquele período de 10 anos que eu analisei, eles não apresentaram o divórcio. A censura do tipo 2 é quando eu fixo assim, ó, após, por exemplo, eu estou fazendo o teste agora do Covid. Quando eu tiver 20 curados na minha amostra, eu vou terminar meu estudo. Então, quando eu tiver 20 eventos de interesse, que seriam os curados, eu parei o meu estudo. Aqueles que não apresentaram vão ser censurados. Esse seria a censura do tipo 2, quando eu determino o número de eventos. Determina um limite prévio. Exatamente. Ah, legal. E a censura aleatória é aquela que por qualquer motivo a pessoa saiu. Ou a pessoa, por exemplo, em dados de câncer, é muito comum
A pessoa faz tratamento aí de 5, 10 anos. Não necessariamente ela vai ficar na cidade que ela está fazendo o tratamento, ela pode mudar. Ela saiu da cidade. Só por isso eu simplesmente vou jogar aquela observação fora? Não, eu vou incorporar ela no meu estudo. Então, ela é censura aleatória. Ou, por exemplo, ela está atravessando a rua e ela morreu. Ela morreu, mas não foi devido ao câncer, ela morreu por outras causas. Então, assim, isso aí a gente chama de censura aleatória. E as representações dos dados, que é um pouco diferente, tá, gente? Como eu falei, o meu evento de interesse é o tempo, eu quero estimar esse tempo, então é o meu TI. Então, para cada indivíduo I, eu vou ter um tempo TI, que é o tempo que ele vai acontecer o meu evento, ou a minha censura, até onde eu observei ele, até onde eu tenho informação dele. E esse delta I, que é a indicadora. Muita gente se assusta com indicadora, mas em sobrevivência é padrão a gente trabalhar com ela, e ela não é difícil. A indicadora, ela sempre vai assumir 2 valores, 1 ou 0. Ela vai ser 1 se a pessoa tiver ocorrido a falha, que a gente fala, que é meu evento de interesse. Por exemplo, ela morreu de câncer, ou ela teve o divórcio, ou o equipamento quebrou, e assim por diante. E 0, quando ela foi censurada. O porquê é importante? Qualquer um dos tipos, né? Qualquer um dos tipos, pode ser qualquer um. O 0 sempre vai ser censura para mim. Isso é importante porque, assim, é padrão, todos os conjuntos de dados que vocês vão pegar de análise de sobrevivência, vai estar lá o status ou censura, sempre vai estar 1 e 0. O 1 sempre vai ser a falha e o 0 sempre vai ser a censura. É padrão. Beleza. Se vocês não seguirem esse padrão, então vocês informem lá no dicionário das covariáveis, porque senão as pessoas vão se confundir, tá? Eu já peguei trabalho que a pessoa inverteu e esqueceu de me falar. A gente teve conclusões totalmente... Inverteu o resultado. Ficou totalmente invertido, tá? É a mesma coisa fazer um trabalho de credit score achando que 1 é bom pagador e o 0 é mal pagador. E quando existe covariáveis, então eu vou acrescentar um XI, que ele pode ser um vetor, se for mais de uma covariáveis, por exemplo, sexo, idade, o número de nódulos, por exemplo, que eu trabalho muito com câncer, né? Então, quando eu tenho covariáveis, eu também posso incluir. Agora, aqui a gente entra, como eu falei, a gente está trabalhando com tempo. E eu quero prever que uma pessoa sobreviva, por exemplo, câncer, ela sobreviva mais do que 10 anos. O que vocês lembram? A probabilidade de sobreviver maior do que T. Lembra ali função acumulada. A função acumulada seria o menor do que T, certo? Então, aí que a gente faz a ligação com estatística, tá? Aí que vem a estatística aqui do negócio. A minha função de sobrevivência, então, vai ser a probabilidade do meu T ser maior do que o meu Tzinho, ou seja, de um tempo que eu quero, 10 anos, 11 anos, 5 dias, divórcio aí, por exemplo, equipamentos, eles fazem teste acelerado, tá, gente? Eu não falei, mas, assim, muita gente pergunta, mas como é que a pessoa vai analisar aí um carro 10 anos? Não, é teste acelerado, tá? Eles estressam a máquina, a lâmpada, como se fosse 10 anos, entendeu? De estresse ali, para ver os resultados. A exponencial usa bastante, né? Exponencial usa. É o primeiro modelo, é o modelo mais básico ali, é exponencial nosso. Legal. Só que o problema da exponencial é que ela é constante, né? Ela tem um parâmetro a menos, então ela não é muito flexível, na verdade, né? Que ela é constante. Ela não tem muita flexibilidade, a exponencial. Então, aqui, sempre vai ser contínuo, tá, gente? É contínuo e positivo, porque é um tempo, tá? Não tem tempo negativo. Pelo menos por enquanto, né? Quem sabe no futuro aí. E qual que é a probabilidade? A função acumulada, o que é a função acumulada? Ela vai de 0... O que você quis dizer, porque a variância é 1 sobre lambda ao quadrado, não é isso? Aí dificulta. Não, porque assim, a exponencial ela só tem um parâmetro. Não, eu fiquei pensando aqui. Eu fiquei lembrando. Eu tava tentando lembrar a variância, não, mas beleza. eu tava confundindo com a Poisson. A Poisson que é constante, né? A variância. A Poisson, a média é igual a variância. A média é igual a variância, e daí dá outro problema. A exponencial é 1 sobre lambda da média e o outro é 1 sobre lambda ao quadrado. Né? O problema da exponencial é porque ela só tem um parâmetro, então ela não tem uma flexibilidade tão grande na curva delas, né? Nas funções densidades, nas funções acumuladas, você não tem uma flexibilidade muito grande ali. É esse que é o problema da exponencial ali, ela não consegue comportar direito meus dados. Por isso que é o modelo mais básico. Tô gostando desse negócio, hein? É bem interessante, eu gosto bastante, assim. Então, aqui, ó, é bem parecido com a função acumulada ali das distribuições contínuas. Aqui é a função acumulada, né? A probabilidade de T ser menor do que um Tzinho. Aqui meu F de T, minha fona de T. Então, só que ela é invertida, né? Eu vou pegar aqui o gráfico para ficar melhor. Esse gráfico não ficou muito bom, mas vamos lá.
Quando eu estou no tempo zero, eu espero que todas as pessoas estejam vivas, por exemplo. Eu comecei agora meu estudo, eu espero que todo mundo esteja vivo. Então, a probabilidade da pessoa estar viva é igual a 1. E com o passar do tempo, quando o meu limite vai tendendo ao finito, eu espero que as pessoas morram. Sim. No meu caso aqui, devido ao câncer. É por isso que agora que eu falo para vocês, que vocês vão ver que a maioria das curvas não tende para zero. Que é por isso que eu trabalho com modelos mais flexíveis, que é modelos que eles não supõem que quando o meu limite da minha sobrevivência aqui, ó, meu limite, pessoal aí tem matemático, meu limite da minha sobrevivência vai para infinito aqui, eu espero que vá para zero. Mas nem sempre isso acontece, porque a gente teve avanços na medicina. Nem todo mundo que pega câncer vai morrer do câncer. Tem pessoas aí que se curam do câncer. E eu preciso levar isso em consideração. É aí que entram meus modelos que eu trabalho no doutorado. Mas depois, no finalzinho, eu dou uma palhinha para vocês, se der tempo. Beleza. Ou fica para outra live. Beleza. Tá? Então, essa é a minha função de sobrevivência, onde no começo do meu estudo, todos os meus pacientes, a probabilidade do meu paciente estar vivo vai ser 1, ou seja, todo mundo está vivo, e com o passar do tempo, essa probabilidade vai diminuindo. E é isso que eu tenho intenção de analisar, o quanto vai diminuindo, qual que é a probabilidade de vida de um paciente. Quando você fica doente, por exemplo, você recebeu o diagnóstico de câncer, você quer saber o quanto você vai ter, quanto tempo de vida você tem. Então, assim, é importante você dar essa informação. Uma empresa, ela tem que saber quanto tempo o equipamento dela dura, para ela ver a garantia, para ela tentar melhorar o controle de qualidade dela, para ela tentar melhorar o equipamento e assim por diante. No banco, ele tem que saber qual é o período de inadimplência, para ele controlar as contas dele. Ou para tomar ações. Ela até fala ali, porque, assim, qual a importância da análise de sobrevivência, a mulher da Nubank, para o banco? Eu tenho que saber o tempo do que meu cliente vai ficar inadimplente e se ele vai pagar. Porque se for um cliente que nunca vai ter o meu evento de interesse, que é o pagar, então eu não vou nem ligar muito para ele. Mas se eu sei que meu cliente pode pagar para mim, eu vou lá e vou ligar para ele, vou dar opções para ele. Porque isso é interessante para o banco. Que uma pessoa que está inadimplente, ela venha pagar. Sim. É interessante para todo mundo. O banco não quer que todo mundo entre no Serasa, ele quer evitar isso. Essa é a importância. E tem várias funções, tá, gente? De interesse ali que a gente atrela a função de sobrevivência. Por exemplo, a função de risco. Qual é o risco de uma pessoa morrer daqui a 5 dias, por exemplo? Imagine se a gente conseguisse prever quando você vai morrer. Será que todo mundo ia gostar, entendeu? Será que você ia gostar de saber exatamente o tempo que você ia morrer? E a função de risco é isso, é o que a gente chama que é o risco instantâneo, tá? É o risco daquela pessoa, num determinado tempo, vinha a acontecer evento de interesse. Por exemplo, casais. A gente tem lá tem a data que é 5 anos, né? Que se passar de 5 anos, o casamento vai, não sei o que lá, que é a briga dos 5 anos, que o pessoal fala, sei lá, assim, o pessoal sempre O fala Mar isso, falou né? uma observação interessante. Muitas empresas devem fazer esse tipo de análise para seus produtos tenham obsolescência programada, para ver se ele vai ficar obsoleto ou não. Né? Exatamente, entendeu? Que nem o casamento, né? Uhum. Tá certo. E aqui são as diferentes funções de risco que a gente pode ter. Ele está tudo atrelado, tá, gente? Eu vou mostrar aqui as relações. Vocês vão ver que, por exemplo, a função de sobrevivência está atrelada com a função acumulada do risco acumulado. E a função de risco está atrelada à função densidade e à minha função de sobrevivência. Então, assim, são tudo informações que eu vou tirar dos meus modelos, que vai ser importante por algum motivo. Geralmente, a indústria, ela analisa isso, o risco. Qual é o risco de um equipamento falhar e tal? Por isso que é confiabilidade na indústria, ela não chama de análise de sobrevivência. No banco, eles também têm maneira de chamar de análise de confiabilidade exatamente por causa disso. O risco do meu cliente não me pagar daqui a 10 dias, daqui a 30 dias. Tá? Eu fiz É o trade-off entre expectativa e risco, né? Exatamente, expectativa e risco. Porque se o risco for muito grande dessa pessoa vir me pagar, eu nem vou gastar tempo, eu não vou gastar advogado com ela, porque ela não vai me pagar. Então, assim, essas medidas, tomadas de decisões assertivas para reduzir custo ou para melhorar um tratamento. A gente vai ver aqui eu trouxe uns dados de câncer aqui para a gente analisar, vocês vão ver. Por exemplo, Beleza. essa função de risco aqui, ó. Por exemplo, pacientes que fazem cirurgia cardíacas.
ele tem um risco muito alto assim que ele termina a cirurgia, de vir a falecer. Mas ao passar do tempo, o risco vai diminuindo. E se ele passar um tempo ali, praticamente ele não vai mais não ter risco nenhum, por isso que o risco vai para zero. Então, assim, pode ver, também é a mesma coisa com câncer. Depois de 5 anos, a gente diz que a pessoa é curada de câncer, depende do câncer, tá, gente? Mas tem um acompanhamento, ou seja, nos primeiros anos ali que a pessoa teve a remissão do câncer, existe um alto risco do câncer voltar. Com o passar do tempo, esse risco diminui. E para, por exemplo, aqui, seria para pacientes, por exemplo, de quimioterapia. Porque a quimioterapia é um veneno que você coloca no seu corpo. Então, quando a pessoa faz o tratamento, ela tem um alto... quando a pessoa pega o câncer, quer dizer, confundir, a pessoa, por exemplo, começa com o câncer, está no começo ali, o risco dela morrer de câncer é pouco. Conforme o câncer vai aumentando, o nódulo vai aumentando, o risco aumenta de vir a falecer por causa daquele câncer. Então, assim, são diversas... E a taxa de risco constante, que é nunca mudar. Isso quase nunca acontece, tá, gente? Alguma coisa é sempre constante. Não tem isso... É isso que aqui é exponencial, são as que eu falei para possíveis curvas, você. é isso? São as possíveis Exponencial... curvas que podem acontecer. Isso. É por isso que eu falei, a exponencial ela tem a curva constante, por isso que ela não é uma boa... É um bom modelo, é um modelo mais básico, entendeu? Ela sempre vai ter um risco constante aqui. Por isso que eu lembrei que era constante, eu só confundi na hora de falar. Tranquilo. E aqui as relações, porque nem sempre eu tenho a minha função de sobrevivência bonitinha. Eu posso ter a minha função de risco. Se eu tenho a minha função de risco e minha função densidade, eu tenho a minha função de sobrevivência. E assim por diante. Tá? Aqui a gente vai ver que é bem simples para calcular, mas, por exemplo, no meu doutorado, quando eu trabalho eu não consigo estimar pela função de sobrevivência, eu tenho que estimar pela função de risco acumulado. Eu tenho que fazer. Eu chego no risco acumulado, eu derivo para chegar no risco, na função de risco, e aí eu consigo estimar as minhas funções de interesse. Então, assim, isso aqui é só para, se você for trabalhar, é importante. Então, só um review aqui. Então, qual que é o meu objetivo da minha função em análise de sobrevivência? É estimar ou interpretar uma função de sobrevivência, comparar funções de sobrevivência ou funções de risco. Eu tenho 2 tratamentos. Eu quero analisar qual que é o tratamento melhor, qual que é aquele que dá maior sobrevida para os meus pacientes. Igual agora que a gente está fazendo do Covid, estão fazendo os vários testes. É importante analisar, ter o placebo e o tratamento para ver se realmente existe diferença dessa sobrevida, ou se realmente é só porque a pessoa ia se curar, não é por causa do medicamento. Tá vendo como a sobrevivência é importante? Imagine se a gente tiver que esperar daqui a 5 anos só para começar a analisar os pacientes do Covid, porque nos modelos de regressão eu tenho que fixar, né? Então, se eu for fixar 5 anos de tudo, só daqui a 5 anos eu vou poder analisar. Então, O Mário fez uma pergunta aqui, ó. Isso. Pode falar. A análise de sobrevivência poderia ser aplicada na análise e projeções no impacto do Covid nos negócios e na saúde da população com o intuito de auxiliar a tomada de decisões? Sim. Se eu tenho um tempo ali, sempre eu tenho que... O objetivo é o tempo. Se eu quero estimar o tempo, por exemplo, o tempo que ele vai durar essa pandemia, o tempo que vai durar a quarentena. E eu consigo trazer informações, né? O quanto tempo... Conforme o tempo passa, o que está aumentando ali as chances da economia aumentar, o dinheiro, as vidas das pessoas. Eu posso ter as covariáveis ali atreladas a esse tempo, né? Que é um modelinho que a gente vai ver. E consegue associar a curva também? A curva, qual curva? Calma aí. A curva de incidência dos casos da Covid. Tem como associar ou não, de alguma forma? Não sei, porque não tem um tempo aí, né? Entendi. À medida que o tempo for passando, a curva pode aumentar ou diminuir? Não sei. Sim, esse Uma coisa sentido, associada. sim. Você pode tentar colocar, que o pessoal tenta colocar os modelos, né? Porque até então a gente não tem esses dados censurados que a gente... Então, você pode usar um modelo de séries temporais, por exemplo. É o que o pessoal está usando, né? Os modelos ARIMAS aí da vida, né? Para analisar. Legal. E o objetivo também, eu posso querer avaliar a relação entre as variáveis com o tempo de sobrevida. Por exemplo, eu quero saber se a idade de um paciente influencia na mortalidade dele. Se o tipo de câncer que ele tem ou o tipo de nódulos que ele tem
se está influenciando ou não essa sobrevida desse paciente. Tudo bem? Esses são os objetivos principais, tá? Ou seja, é estimar um tempo, que é a função de sobrevivência, ou seja, o tempo de vida de alguma coisa, comparar funções ou avaliar relações entre as variáveis, tá? Que aqui entra nos modelos de regressões que a gente chama de modelos de análise de sobrevivência. Maravilha. A Ana fez uma outra pergunta aqui. A análise de sobrevivência poderia ser aplicada para entender quando o cliente vai ativar um cartão de crédito, por exemplo, ou uma conta digital? Poderia, né? Seria o tempo, seria ativar o cartão de crédito. O seu evento de interesse é a ativação do cartão. É isso que ela fala ali, entendeu? O banco, ele usa muito isso. Eles usam muito mais análise de sobrevivência do que os modelos de regressões, porque os modelos de regressões você teria perdendo essas informações. Legal. Porque tem clientes que vão ativar o cartão e tem clientes que não vão. Mas você também quer saber aqueles clientes que não ativaram, por que eles não ativaram, qual é o problema. Você quer comparar, você quer ter uma comparação. E análise de sobrevivência você consegue fazer isso. Estou gostando desse negócio. A gente já vai lá para o R brincar um pouquinho. Maravilha. Então, como é que a gente... Então, eu quero estimar. Meu principal objetivo é estimar uma função de sobrevivência. E como você estima isso? A gente tem um estimador que a gente chama de estimador Kaplan-Meier, porque foi devido aos caras que criaram, que é o Kaplan e o Meier. Não sei o nome completo, eu esqueci de olhar, tá? Mas depois vocês olhem lá no Google. Tranquilo. Tá, eu só trouxe bem o básico mesmo, porque é muita coisa. Não, então, tá ótimo, tá maravilha aqui. Assim. Tá dando uma noção muito boa aqui, legal. Então, assim, é uma técnica, ela é não paramétrica. Por que não paramétrica? Eu não estou fazendo suposição nenhuma. Eu não sei de onde veio meus dados, eu não vou supor que ela veio de uma distribuição exponencial, eu não sei nada. Eu só vou pegar meus dados ali e quero botar uma sobrevivência, uma função de sobrevivência, a curva eu quero saber. E foi você criada, calcula lá acumulado, mas você não diz qual é a distribuição, né? Exatamente. Ele inventou um método lá que é baseado nas falhas, que é o evento de interesse. Então, onde tiver... Depois eu vou mostrar aqui o estimador. Usa um pouco de Monte Carlo também ou não? Tem estudos com Monte Carlo não? Ou não? Tem estudos, mas aqui o Kaplan-Meier é bem basiquinho mesmo, é produtório. Não. Estou perguntando assim, se existe na área alguma coisa do tipo de estudos de Monte Carlo com análise sobre evento. Legal. Eu trabalho com simulações, né? Então a gente tem que... Show. Meus modelos, eu tenho que simular para ver se está certo, né? O modelo que eu estou propondo no doutorado, por exemplo. Então, praticamente um Monte Carlo, vamos dizer assim. A ideia é basicamente a mesma, né? Você faz várias replicações e vê se está indo para os pontos iniciais que você deu, né? Então, o objetivo aqui é descrever e comparar comportamentos de sobrevivência para diferentes grupos. Uma nota que é importante, ele é uma técnica empírica, que ela se baseia na ocorrência dos eventos e nas censuras, tá? Por isso que você não consegue aplicar uma função acumulada aqui, porque a função acumulada ela não vai estar incluindo essas censuras. E ela não incorpora as variáveis. Aqui eu vou fazer para uma variável, que você tem a opção, mas quando você tem várias variáveis, o Kaplan-Meier não serve. Por isso que a gente precisa desses modelos de regressão para análise de sobrevivência. Isso aí é como se fosse uma regressão linear simples, né? Só para uma variável. Sim, vamos dizer assim. Exatamente. E aqui está o estimador, tá, gente? Eu não vou me focar muito nas contas aqui, tá? Depois eu passo o livro, eu deixo o PDF com você do livro do Colossimo lá, que ele é fantástico, lá ele explica direitinho. Show, aí eu passo pro pessoal, beleza. O pessoal passa ali, tem vários exemplos para o pessoal fazer, estudar direitinho. Eu só vou dar a ideia aqui do método. Aqui você tem vários tempos, que seriam os tempos de falhas. Então, quando eu vou plotar ali no R, vocês vão ver que a curva de Kaplan-Meier é tipo uma escadinha. Cada escada, a descida seria o tempo de falha. Ocorreu, ou seja, uma pessoa morreu, uma pessoa aconteceu o divórcio. Então, aconteceu o evento de interesse, né? Exatamente, aconteceu o meu evento de interesse. Então, naquele tempo, eu vou calcular quantas pessoas tinham e quantas pessoas deixaram, ou seja, tiveram o evento de interesse. Aí, nisso, eu vou conseguindo tirar censuras também, porque a censura vai estar incluída ali, e quando realmente ela saiu do estudo, eu simplesmente vou perder a informação dela, ela não vai estar sobre o risco de novo de acontecer o evento. Mas ela está incorporada enquanto ela não saiu do evento, enquanto ela não saiu do estudo. Beleza. Como eu falei, é um produtório, tá, gente? Tem outros jeitos de fazer. Esse aqui é o jeito que eu acho mais simples. Dá para implementar na mão, mas tem o pacotinho lá no R, bonitinho, não precisa implementar, tá?
Aqui, então, meus DJs é os números de falhas que eu tenho. O meu N é o número de indivíduos que estão sobre risco. Por exemplo, quando eu começo meu estudo, todos os meus indivíduos estão sobre riscos, porque está todo mundo no meu estudo. Depois que alguém sofreu a falha, então eu tirei uma falha, por exemplo, eu saí do meu... Eu me divorciei, por exemplo. Eu saí, então, eu vou contar como uma falha. Então, ao invés de ter 10 pessoas, agora vai ter 9. E assim vai indo até terminar o número de falhas, o tempo de falhas que você tem no seu estudo. Bom, agora eu vou mostrar um exemplo lá no R. Eu também depois eu deixo para vocês o script, tá? Bom, o Beleza, pacotinho tá que é ótimo. utilizado, ele também tem outros, mas o que eu vou utilizar é o Survival, aqui do R. Aqui eu Beleza, deixei aqui para quem não tiver instalar, eu já tenho instalado. Então, aqui eu só beleza. vou carregar a biblioteca. Aqui eu coloquei um exemplo na mão só para vocês verem. O primeiro, depois eu vou fazer com o exemplo do R. Se alguém tiver com o R aberto aí, pode acompanhar. O próximo é um exemplo do próprio dataset do próprio Survival, então dá para fazer. Só vou mostrar aqui. Aqui, então, é meus tempos. Aqui é a censura. E aqui eu só vou falar meu grupo, que é o meu grupo que vai... Que como aqui eu entrei com os dados, eu tenho que falar. O meu grupo 1 vai de 1 até 15, minha observação 15. E meu grupo 2 são 14 pessoas, na verdade. Tudo Uma bem? É só dúvida, uma posso fazer uma informação. pergunta? Pode. Faz aí. Os tempos, é uma marcação de tempo para cada ocorrência, ou seja, um indivíduo cada tempo? Exatamente. Aqui tem um indivíduo para cada tempo. Ah, fechado. E aqui, Beleza. ó, é a censura. Então, por exemplo, esse indivíduo que teve o tempo 1, ele é censura, é 0. Ah, entendi. É, Tá? Por isso que eu preciso entendi. ter, porque ele não é uma informação completa, tá? Quando a gente for lá para a verossimilhança, vocês vão entender bem aonde eu incorporo isso no meu modelo padrão ali. Mas o censura é 0, então, é isso? Censura é 0. Eu E achei que era aqui, invertido. Não, beleza. Censura é 0 e e 1 é falha, que falha é 1, é isso? Tá, que é o meu evento de beleza. interesse. Por exemplo, a Tá, morte, no caso aqui, é a morte de pacientes, tá? tá. Eu tenho... Beleza. Eu tinha colocado aqui o exemplo. Mas é um grupo, é hepatite, é de hepatite viral. O Marco perguntou se o tempo tem que ser discreto. Tem que ser discreto? Não, aqui é só um exemplo, mas não Tá, precisa. O beleza. T é contínuo, na verdade, né? Então, Beleza. eu sempre estou usando, depois eu vou usar distribuições É, contínuas, mas aqui foi só, porque se eu colocar contínuo, vocês não vão conseguir muito ver as escadinhas assim, tá tão bom. bonitinhas. Então, era só Beleza. para ficar bonitinha essas escadas, porque no Tranquilo. outro exemplo, vocês não vão ver em forma de escada, vai parecer uma função mesmo. Bom, aqui é o EKM, tá? Que é o estimador de Kepler-Meyer. Eu só coloquei esse nome. É a função surfit. Para quem usa R aí, é bem padrão do R. Aqui seria, por exemplo, GLM. E aqui eu entraria com a minha variável resposta. Só que o que é a minha variável resposta? É uma função de sobrevivência no tempo que tem censura. E esse tio aqui poderia ser igual, né? Que o pessoal também usa, né? E aqui é meus grupos, que seriam minhas covariáveis. Mas aqui, ó, só para o pessoal linkar aqui é minha variável resposta, que é o meu tempo, que ele tem a censura. Por isso que eu uso esse surf aqui para incorporar a censura nele. E aqui minhas covariáveis. Pronto, fiz meu estimador de Kepler-Meyer. Então, aquela fórmula lá toda que todo mundo se assusta, no R é só isso aqui. E se eu pedir aqui o summary, que é a minha descritiva, ele vai me dar aqui, ó, meu grupo 1, o número de pessoas que estavam em risco, que no caso eram 13 pessoas, os eventos, a sobrevivência, vai me dando várias informações aqui, ó. E aqui, ó, ele vai me dando o tempo de cada um, o intervalo, ó, por exemplo, no tempo 1, a probabilidade de uma pessoa sobreviver até o tempo 1 é 78%. Ah, que maneiro. Agora, já com 10 semanas, a probabilidade de uma pessoa sobreviver é apenas 43%. E aqui tem o intervalo de confiança, que ele já sai também. E o plot aqui, ó, eu vou dar... Ele dá esses warning, tá, gente? Porque eu estou usando aqui no Linux. E aqui é meu Kepler-Meyer. Aqui eu tenho essa pontilhada é meu controle. Vocês podem ver que a sobrevida é maior. E aqui é a pessoa que está fazendo tratamento de esteroide. Eu não olhei direito esse estudo, mas provavelmente aqui é por causa que quem fez o esteroide são pessoas que já estão mais graves. Por isso que também tem essa sobrevida menor aqui. E aqui eu tracei a linha dos 50%, só para a gente ver aqui, ó.
que 50% da minha população vai sobreviver até 10 semanas. De controle aqui, a pessoa vive mais. Você pode ver que aqui o meu 50% não chega a essa curva. E aqui a gente já começa a ver o problema da gente supor que a minha sobrevivência sempre vai para zero. Olha, aqui não vai para zero. Aqui ela parou num nível aqui, não foi para zero. Por isso que tem esses modelos que eu estou trabalhando, que a gente trabalha agora, que é os modelos de fração de cura, que a gente sabe, que tem uma proporção aqui que nunca vai chegar a zero, essa curva. Então, eu tenho que incluir também esse parâmetro, mas não é a aula de hoje. Depois eu posso voltar um dia aí para a gente trabalhar só com esses modelos, mas... maravilha, legal. O Marco perguntou aqui, os grupos são covariáveis? No seu exemplo, o que é esse vetor? Ele quer saber, acho que o vetor dos grupos... São 2 grupos. É como se eu São tivesse dois, um grupo. um tem 14 e o outro tem 15, é isso? Pessoas? Exatamente, Tudo bem? Tá, São só eu 2 só grupos. tenho uma dúvida. Esse serve, o que ele faz por trás mesmo? Qual a conta que ele faz por trás? O serve, deixa eu ver aqui direitinho. Ele usa o tempo e a censura, né? Ele faz aquele produtório lá, malucão lá? Ele cria um objeto de sobrevivência. Ele vai te deixar, foi o que eu falei aqui, é como se fosse sua variável resposta. Só que eu não posso colocar só meu tempo aqui, porque eu tenho a censura. Então, esse serve, ele vai transformar esse objeto de tempo e censura. Então é padrão, eu entrego o tempo e a censura sempre para ele e ele traz a minha variável resposta. Vai transformar num objeto único. Tá. E esse Surfit é do Kepler-Meyer. É a funçãozinha que está implementada do Kepler-Meyer. Ele tem outros, tá? Para você fazer. Mas o padrão dele é o Kepler-Meyer, que é o que eu estou mostrando também. Mas tem outros. O Kepler-Meyer, tá, gente? Quando eu estava na graduação, eu fiz uma revisão bibliográfica, revisão sistemática. Eu cheguei que 95% dos artigos médicos utilizam o Kepler-Meyer, tá? Então, por isso que eu só estou tratando dele, mas tem outros, o Nelson Allens é um. Antigamente usava tábua atuarial, que é bem antigo, tá? Você tem que fazer, nem sei se tem implementado no R, tá? Beleza. E aqui é um exemplinho aqui, que é um exemplo real. Esse aqui foi um exemplo que eu criei, tá, gente? Por isso que tá... E esse é um exemplo real, que foi o primeiro estudo clínico que deu certo, que é aquele exemplo que eu coloquei lá no começo da aula como motivação. Ele foi o primeiro estudo clínico de quimioterapia que teve resultados, tá? E é isso que a gente vai estar olhando ali. Ele foi de 1951, se eu não me engano, o estudo. Tá? Ele é dataset. Se alguém tiver com o R aberto e quiser acompanhar, é só vocês baterem column, que ele vai aparecer aqui o dataset. Ele está na biblioteca. Já é interno? Ele é da biblioteca Survival. Tá? Ah, tá, entendi. Já vem com a biblioteca, tá. Já vem da biblioteca esse dataset. Legal. Ele tem o tempo. Aí... Ele tem o tempo. Transformou em fator. Eu não lembro o que era, mas é um medicamento, se eu não me engano. O sexo, a idade da pessoa, obstrução, se a pessoa tem aderência ou não. Aderência é se ela já pegou ramificações no nódulo dela. Tá. Quantos nódulos elas têm? O status é a censura aqui, tá, gente? O status seria se teve a falha, ou seja, se teve a morte, que é meu evento de interesse. E 0 é se não ocorreu o evento de interesse. E tem várias outras observações. Depois é só vocês puxar aqui no Help para vocês dar uma olhada. Tá? O que eu vou estar usando é essa Node 4 aqui, que ela disse a pessoa teve Node 4. Eu vou estar utilizando ela aqui, só para a gente conseguir ver. Eu poderia utilizar todas, tá? Mas aí fica mais complexo para analisar a função de sobrevivência. Eu ia ter que entrar em análise de resíduos, tudo, para a gente conseguir observar. Então, eu só peguei uma variável para a gente fazer a aula mais didática, assim. Mas foi o que eu falei, lá no livro do Colossimo, quem quer aprender análise de sobrevivência, pega aquele livro ali. Eu li no meu 2º ano da graduação, depois eu li de novo, porque me acompanha minha vida inteira aí de estudo. Ele é bem didático, assim. Tem um também da área de saúde, da autora, também é análise de sobrevivência aplicada na saúde, é bem legal. Eu utilizei também quando eu estava lá trabalhando no Hospital das Clínicas. E, assim, lá vocês aprendem o basicão ali de análise de sobrevivência, tá ali. Bom, então aqui eu só chamei aqui minhas variáveis, é no meu tempo que eu vou trabalhar. Como eu falei, a minha covariável aqui. Eu coloquei esse factor, para quem não tem similaridade com R, eu só estou falando que ela é uma variável categórica. Então, eu tenho que usar esse factor aqui. Tá? Como é uma variável 0 e 1, se eu não colocar,
O R ele vai entender que é uma variável contínua, então ele vai tirar a média. Em modelos de regressão, ele não vai me dar como um fator, comparando essas classes, ele vai me dar como uma média ali delas, tá? Por isso que eu tenho que colocar esse factor aqui. Eu não sei como o pessoal já estudou Para isso. criar os níveis, né, de Exatamente, categoria. criar os níveis. Beleza. Se eu tivesse três categorias, por exemplo, se eu tivesse 0, 1, 2 aqui, Legal. eu colocar o factor, ele vai entender que tem 3 níveis na minha categoria. Quer ver se eu rodar aqui, ó, e pedir essa aqui, x1, tá vendo que ele não saiu, ó, ele já sai aqui, ó, que é levels, ou seja, ele já Sim. entendeu como uma variável categórica. Se eu não Beleza. colocar isso, ele vai entender como uma variável numérica, tá? Só o Node 4 é o quê mesmo? Desculpa, eu não Node 4 é peguei. se a pessoa teve nódulos, ramificações, que a Tá. gente fala. É Tá. como se tivesse já metástase, início de Tá. metástase. A gente Beleza. vai ver a curva de sobrevivência dela, do pessoal que tem, é bem baixa, exatamente por causa disso, porque geralmente quem está com metástase quer dizer que o câncer já se espalhou para outro lugar. Você vê, né, gente? Apesar de ser estatística, quando você entra numa área, você tem que estudar tudo. Tem que conhecer do negócio, não tem Eu fiz jeito. um trabalho de química agora com as minhas alunas, elas devem estar assistindo aí. Eu vi a Cecília aí assistindo. Nossa, me deixaram louca, porque eu sou péssima em química e tive que estudar química para entender aquilo, mas saiu o trabalho. E não tem jeito, quem trabalha com dados é assim mesmo. Cada trabalho você tem que ir a fundo, tentar entender cada variável. Mas isso que é mais legal, né? Porque você acaba não caindo na rotina, né? Você está sempre tendo que aprender algo novo. Aí aqui a minha variável de censura, que foi que eu falei, é status. Eu não sei se alguém está fazendo um R, então eu posso ir mais devagar, mas... Aí é aqui, falha e censura. de novo, é o meu EKM que eu vou calcular, é padrão, tá, gente? Aqui eu sempre entro aqui, ó, com o meu objeto de censura, que seria a minha variável resposta, que é meu T1 e minha censura, e aqui a minha covariável. E o Surfit é a função que vai calcular meu Kepler-Meyer. Onde você tinha usado os grupos no outro exemplo, né? Agora você está usando as ramificações. Seriam as covariáveis. E aqui a minha variável eu chamei de x1. Foi só a anotação que eu mudei. Eu poderia ter chamado aqui de grupos, por exemplo. Tá bom. Eu poderia colocar aqui grupos e rodar aqui para grupos. Tá? Foi só a nominação, só para não ficar escrevendo grupos. Preguiça mesmo. Não, é porque eu achei que as ramificações seriam uma característica, assim, mas então, no caso, é o que diferencia os dois, né? Vamos dizer assim. É a minha covariável. É grupo, né? Entendi. Pensa como é só covariável, entendeu? É como se fosse um placebo e outro não, é isso? Exatamente. Aqui, no caso, seria um que está usando a nova quimioterapia. Na verdade, aqui seriam 2 grupos, né? O que tem aderência e o sem aderências. Eu poderia ter... essa variável que você me pergunta, que eu tinha falado que eu não lembrava, essa aqui é se a pessoa utilizou a nova quimioterapia. É bem legal também fazer o exemplo com ela. Eu só não fiz porque ela tinha mais categorias. Daí eu achei que poderia confundir as pessoas. Eu só trouxe com 2 para a gente analisar. Mas é bem legal, depois o pessoal pode fazer como exercício, analisar essa daqui. Porque essa daqui que realmente foi o primeiro teste clínico com quimioterapia adjuvante que deu certo. Que teve resultados. As pessoas acabaram teve uma sobrevida maior por causa da quimioterapia. Então, foi o primeiro teste clínico que funcionou. Show. É bem legal esse exemplo. Bom, então ali, ó, eu só rodei meu Kepler-Meyer, eu coloquei uma legendinha aqui. Aqui a cor é só para dar a cor, tá, gente? Dar a cor diferente, assim, fica bonitinho. É o plot EKM, o que EKM foi o que eu chamei aqui do meu estimador. E a legenda aqui foi uma legenda que eu fiz só para a gente entender o que era cada um dos gráficos. E eu coloquei aqui o que a gente pode ver, ó. Aqui a gente já tem 2 diferenças aqui de curva. A sobrevida dos pacientes que não têm aderência, ou seja, o nódulo deles são nódulos simples de tirar, e aqueles pacientes que têm aderência. Olha como a sobrevida deles são bem menores do que aqueles que não têm aderência. Com certeza. Tá? Então, assim, ela já vai mostrando... Total diferença. A diferença, exatamente. Lógico, tem um teste estatístico, tá? Tem um teste de análise de sobrevivência que a gente chama de log-rank. Eu vou fazer o comando, eu não vou entrar nos detalhes do teste, para mostrar que realmente existe uma significância estatística nessas curvas, tá? Porque às vezes a gente está vendo essa diferença, mas é porque ela vai para infinito. O infinito a gente não está vendo, né? Porque o estudo terminou aqui. Então pode ser que a gente acha que tem essa diferença, mas não tenha, na verdade.
Entendi. Tá? Ou às vezes a curva está tão pertinho que a gente acha que não tem diferença, mas tem diferença. Então, por isso que é importante esses testes, tá? E aqui, Ótimo. novamente, ó, eu coloquei no 50%. A gente pode ver aqui que a pessoa que tem aderência, ou seja, está com câncer maior aqui, ó, ela vai sobreviver, eu fiz a conta no 700, ou seja, 700 dias só. Então, assim, é importante, por isso que é importante você sempre fazer exame, essas coisas, porque, assim, um câncer que está no começo, olha a curva de sobrevivência. Você consegue sobreviver bem mais. Então, assim, é por isso que é importante analisar os dados, assim, e ter... Com certeza. Que você começa a ver a realidade, entendeu? De você, a importância de você se cuidar, a importância de você não... de fazer esses testes realmente para ver se tem diferença num tratamento ou não, porque às vezes a gente acha que tem, porque, meu parente se curou, outra pessoa se curou, mas quando você vai analisar, estatisticamente não dá diferença. Simplesmente foi ou uma sorte do acaso ou porque aquela pessoa realmente ia se curar. Hoje, com esse negócio aí do Covid, a gente está vendo muito isso, né? Então, assim, tem até vários exemplos. Minha familiar se curou. Mas será que mas seu familiar é uma pessoa, ou pode ser 10, entendeu? Mas 10 não é uma nação inteira. Então, a Sim. gente sempre tem que olhar a significância estatística. Bom, eu ia falar um pouco do modelo de Weibull, gente, mas eu tô vendo que tá tarde. Então, eu vou pular direto para o modelo de Cox, que é o mais usual na área, principalmente na área médica, tá? Beleza. Mas eu deixo os gráficos aqui. Eu só vou mostrar aqui, ó, como é que entra na função de sobrevivência que eu falei. Aqui seriam os pacientes, a função densidade daqueles pacientes que tiveram o evento, que eu tenho informações completas. E a função de sobrevivência é aqueles pacientes que eu não tenho informação completa. Aí eu entro na função de sobrevivência, a informação dele. É assim que ficaria a função de uma verossimilhança. Por isso que tem que ter um indicador, para indicar quando é censura e quando não é. Quando ele tem a falha, ó, é a função densidade, ele aconteceu o evento. Quando não tem a falha, ele tem a censura que a gente fala, é minha função de sobrevivência. Tá? Esse aí a gente agradece que o R faz pra gente, né? O R faz pra gente. Ele é bem simples, depois eu deixei o comandinho aqui, eu posso até rodar para vocês, ó. Ele é um modelinho aqui, Weibull normal, a função de densidade Weibull lá. A única diferença é que eu vou ter esse componente a mais na minha verossimilhança. A ideia é essa. Ele até não dá um bom ajuste, por isso que eu não vou focar muito nele. Eu só trouxe para mostrar mesmo, porque esse aqui o ajuste ficou melhor no modelo de Cox. Eu esqueci do Delshare. Vocês ouviram o PDF? Não, né? Oi? Desculpa. Vocês chegaram a ver o PDF da função de verossimilhança? Não, né? Tá, aqui, ó, eu só apliquei, eu ajustei lá o modelo Weibull lá, que é uma função densidade, só que eu estou incorporando, pensa no modelo de regressão Weibull, não sei se o pessoal já estudou isso, o modelo de regressão lá padrão, com a distribuição, só que a diferença é que a minha distribuição, a minha distribuição da minha variável resposta vai ser a Weibull. E eu ajustei ele aqui, ó, embaixo eu tenho meu Kaplan-Meier, e em cima é minha função de ajuste. O que vocês podem ver? Que não está ajustando legal. Então, a distribuição Weibull não seria o melhor modelo para conseguir eu interpretar as coisas aqui. O padrão é o Kaplan-Meier, é isso? O Kaplan-Meier seria a minha... No modelo de regressão, a gente não bota lá os pontinhos? E eu quero uma reta que passa naqueles pontos, certo? Sim, certo. Aquela reta que passa melhor naqueles pontos. Sim. Aqui, os meus pontos é o Kaplan-Meier, que é essa reta tracejada aqui. E eu quero encontrar uma função que passe o mais próximo dele. Que daí aquela função que ajusta melhor, eu vou conhecer as propriedades dela, eu vou saber a média, a variância. Então deve ter vários testes de aderência também para fazer isso, né? Sim, tem a parte de resíduo total, é isso que eu falei, não dá para mostrar tudo aqui, mas é a parte de resíduos que você tem que fazer para realmente ver se qual distribuição é melhor, você testa muito interessante isso aí, gostei bastante. Então, bastante coisa. E agora eu vou lá para o modelo de Cox, só para a gente rapidinho falar, que é o modelo que é mais utilizado na área, porque ele é bem básico e você consegue interpretar ele bastante, tá? Que ele tem a razão de odds lá, o pessoal usa o risco. Show. O pessoal lá que chama, o pessoal da logística, odds ratio. Então, ele também tem uma análise de risco, a gente consegue comparar os riscos das pessoas aqui. Bom, e o modelo, estão vendo o PDF? Sim, sim. Tá. Estamos vendo o PowerPoint. O modelo de regressão de Cox, ele também é chamado de risco proporcionais, tá, gente?
Por que risco proporcional? É a suposição. Lembra que eu falei que o CAP médio, gente, é não paramétrico, eu não faço suposição nenhuma. Aqui eu já faço uma suposição, que meus riscos são proporcionais. O que seria esses riscos proporcionais? Que eles ficam constantes. Aqui, ó, isso seriam os riscos não proporcionais. Conforme o tempo passa, esse risco está indo mais rápido do que esse daqui, as funções vão se cruzar. Ela não é proporcional, fica constante ao longo do tempo. Tá, quando a gente incorpora, porque o CAP-MEI eu não consigo incorporar covariáveis nele. Eu só consigo incorporar uma lá para a gente ver a diferença entre os grupos. Então, o modelo de regressão de Cox, ele abriu um novo campo para análise de sobrevivência. Ele é um modelo chamado semiparamétrico. Por quê? Eu vou considerar que eu tenho um risco base ali, que é um risco de todo mundo vir a falecer, ou seja, todo mundo vai morrer. Então, todo mundo tem um risco, tá? Isso é muito parecido com o modelo que eu trabalho no doutorado, tá, gente? O que acontece? Num estudo, eu nunca vou conseguir analisar todas as variáveis. Tem as variáveis do ambiente, tem as variáveis genéticas, eu não vou estar conseguindo analisar. Então, eu coloco um risco, que seria um risco base ali, para mim. Então, ele coloca esse risco base, que eu não estou supondo nenhuma distribuição nele, e eu coloco um... Então tem os dois componentes, né? Tem os dois componentes, por isso que é semiparamétrico. Eu tenho a parte de paramétrico, que seria esse exponencial aqui, e a parte não paramétrica, que seria esse função de risco base, que a gente chama, que eu não estou supondo nada dele. Mas eu sei que ele está ali, entendeu? Por algum motivo, a pessoa tem um risco. Por isso que, assim, em área médica, duas pessoas podem ter a mesma idade, o mesmo tipo sanguíneo, mas elas não vão morrer na mesma época. Por quê? Porque tem variáveis ali que eu não consegui mensurar. Aí eu incorporo nesse risco lambda zero, que a gente chama aqui. E o porquê muita gente usa isso? Porque eu consigo comparar as taxas de falha. O risco entre os indivíduos, ou seja, quando eu tenho dois grupos, eu consigo comparar qual é o risco. Vocês geralmente podem ter lido já em artigo médico que fala assim, o risco de uma pessoa fumar, uma pessoa que fuma tem 5 vezes mais chances de desenvolver câncer de pulmão. O porquê disso? Como é que ele chegou nisso? Utilizando essa funçãozinha de riscos que a gente chama de... Então, por isso que o pessoal da área médica gosta muito desse modelo, porque ele não tem só a parte de sobrevivência. Eu consigo interpretar também o quanto um grupo tem mais risco do que o outro. Aqui eu até dei um exemplo, por exemplo, o indivíduo tem um risco de morte igual a 2 vezes o risco de um segundo indivíduo. Igual a 2 vezes, que é o de câncer de, por exemplo, pessoas que fumam, a gente sabe que tem 5 vezes mais chances de desenvolver câncer de pulmão do que uma pessoa que não fuma. Então, aqui é o dos riscos proporcional, a gente sempre tem que estar testando, eu não vou também testar aqui com vocês, a gente tem teste para isso, tá, gente? Para ver se os riscos são proporcionais ou não. E a função de verossimilhança, tá, gente? Isso aí que passou é tipo o odds ratio da logística, não é? É isso que eu falei. Lembra da logística ali, o odds ratio. É por isso que o pessoal usa também o modelo de regressão de Cox lá, porque em análise é bem similar também essa parte. É o odds ratio da sobrevivência, vamos dizer assim. E aqui que é bonitinho, gente. Ele não é uma verossimilhança completa que a gente vê lá. Por ter aquele componente paramétrico, ele tem uma verossimilhança parcial, que a gente chama. Eu não vou entrar na matemática dele, é bem complexozinho assim, mas lá no Colossimo está feito completo, lá vocês podem olhar. E ele é diferente, vocês podem ver ali o porquê. Eu saí, gente, eu não coloquei todas as contas, mas eu saí igualzinho que eu saí daqui, ó. Eu saí dessa, eu coloquei lá a minha verossimilhança aqui, ó. Eu saí dessa daqui. Mas eu fiz contas lá, reduzi, e quando eu reduzi, eu cheguei só nessa, que fica só com o meu delta-i, que é meu indicador de censura e falha. Só isso. Ele simplifica bastante, mas assim, eu não vou entrar nos detalhes matemáticos, tá? Ok. E a interpretação dos parâmetros, eu consigo ver o quanto ele acelera ou não de uma covariável. A gente vai lá ver agora o quanto uma pessoa que tem aderência, quanto o risco dela aumenta de morte, por exemplo. A gente vai conseguir ver agora isso. O outro você só comparava na curva, né? Exatamente. Aí agora você vai ter um número mesmo que vai quantificar aquela diferença, né? E não só um número, eu vou saber se ele é significativo, porque ele vai me dar lá o p-valorzinho, igual no modelo de regressão, bonitinho lá. Vai sair os beta, vai sair intervalo de confiança,
lá no meu modelinho, ele vai sair os betas. Para calcular o risco, é exponencial de betas. Então, lá no modelo de Cox, ele já é esperto, o R, ele já solta o exponencial também para você. Então, na hora que vocês vão analisar, vocês não pode esquecer que você tem que olhar o exponencial de beta para analisar o risco. Bom, aqui é o mesmo exemplo lá do câncer de colo, tá, gente? Aqui, ó, o que mudou? Lá eu usava essa função no Capmeia, Surfit, tá? Por que eu tenho que calcular o Capmeia? O Capmeia, para mim, vai ser a descritiva, tá? Vai ser a descritiva do meu gráfico de dispersão do modelo de regressão ali. Então, eu vou calcular ele porque ele vai ser a base para ver se meu modelo está ajustando ou não corretamente. Quando eu fiz da Weibo, a gente viu que não ajustou bem. Então, eu tive que partir para outro modelo. O outro modelo que eu vou partir é o modelo de regressão de Cox. A função ele muda um pouco, mas assim, o que muda é só a minha função que eu entrei. Ao invés de entrar no meu É muito parecido, né? Surfit, eu só vou entrar com o meu Cox PH, que é meu modelinho. Se eu fosse usar um modelo linear generalizado, seria um GLM. Aqui é o meu objeto para sobrevivência, seria meu Y aqui. Eu não sei se o pessoal já viu, mas seria tipo GLM lá, se fosse X1. Seria isso, em regressão. Eu usaria meu modelo linear generalizado, minha variável resposta e minha covariável. Aqui, minha variável resposta é meu objeto de sobrevivência, que é meu tempo com a minha censura. E aqui a minha covariável é meu factor node. Eu poderia chamar de X1, mas como eu coloquei aqui o data que eu estou usando, eu chamei direto o nome. Eu gosto de fazer várias vezes de jeitos diferentes, para o pessoal ver as diferenças do R, assim, e aprendendo de diferentes meios. Legal. Assim. E pronto. Ajustei aquele modelo feio lá. Ó, o que a gente pode ver? A gente tem teste de verossimilhança, igual a gente log verossimilhança, teste de Wald. Tem todos os testes que tem lá de inferência clássica, a gente também tem aqui, tá? Você pode ver que deu todos significativos, ou seja, o modelo está adequado. E aqui, ó, eu já tenho aqui da meu fator, ó. Ele imprimiu também o do Capmeia? Não, o Capmeia eu não pedi, eu só pedi do Cox. Ah, tá. Posso pedir depois. É que eu já tinha mostrado lá em cima, daí eu não pedi. Não, tranquilo. Ó, o que a gente pode ver, então? Eu tenho meu coeficiente, que é 0,9, então o meu beta zero lá do meu modelinho vai ser 0,9. Ele foi significativo, ou seja, ele realmente tem diferença, essa variável, no tempo. Diferença no quê? O que eu estou estimando aqui? O tempo de sobrevida. Ou seja, influencia no tempo de sobrevida. Você ter aderência ou não nos nódulos está influenciando no tempo de sobrevida. Influencia como? Lembra do exponencial que eu falei? Aqui, ó. Ele dá o exponencial. Ele influencia, ele aumenta o risco de uma pessoa 2 vezes mais. Ou seja, quem tem o nódulo com aderência de câncer de colo tem risco de 2 vezes mais do que uma pessoa que não tem esse nódulo com aderência. Olha a importância, é bem legal, assim. Eu trabalho muito com câncer de mama, porque eu acabei pegando os dois, tanto na graduação como no doutorado, eu trabalhei na graduação, trabalhei no Hospital das Clínicas, lá com o pessoal, eles me forneceram os dados deles lá, e agora com a Camargo também, eu tenho um artigo, lá no artigo eu disponibilizo o conjunto de dados lá deles, eles deixaram eu disponibilizar, é um conjunto bem legal também. E tá aqui. Então, o que a gente pode ver? Agora eu vou plotar aqui a curva, só para vocês verem e a gente analisar. Olha como já deu uma curva bem mais acentuada. Viu? Praticamente a mesma curva, né? Legal. Então, ficou bem certinho. Ou seja, o modelo de Cox, gente, ele é um modelo que está ajustando bom para esse conjunto de dados. Então, ele é um modelo que eu posso fazer inferência. Então, essa inferência de 2 vezes mais o risco é uma inferência que eu posso levar... Confiável, né? Confiável. Ele foi significativo, o modelo, lógico que eu tinha que fazer mais, eu tinha que fazer análise de resíduos, tudo, tinha muito mais coisa. Mas só pelo Capmeia aqui eu já vejo que eu tenho um bom ajuste. Sensacional, muito bom, cara, obrigado. Bom, gente... Um workshop aí de análise de sobrevivência. Não muito deu para falar muita coisa. Não, que isso, foi ótimo. Tem muito mais coisa para falar, assim, eu posso estar voltando mais vezes. Com certeza, vai ser um prazer recebê-lo novamente, com certeza. Como eu falei, e manda aí o seu trabalho também. É o meu trabalho, deixa eu abrir ele aqui, calma aí. Eu falo para você mandar também o Instagram depois, você não mandou, né? Ah, tá, o meu Instagram tá aqui, ó. E depois eu posso voltar para falar dos modelos de fração de cura, que como eu falei, nem todos os
trabalhos aí, a sobrevivência ela não vai para zero, né? Como vocês puderam ver aqui na maioria das vezes, ó, Sim. ela não está indo para Desde o zero. primeiro lá, né? Desde a escadinha primeira lá. Exatamente. Foi por isso que surgiu esses novos modelos, porque eu tenho uma fração que a gente chama de curados, pessoas, uma proporção ali que nunca vão apresentar esse evento. Então, existem esses modelos mais novos aí, não tão novos, eles surgiram em 2014, mais ou menos, 2010, 2014, sim. Consegue calcular essa proporção, ele acrescenta um parâmetro a mais à minha distribuição. Eu tenho mais informação. E vai ainda assim. Aqui está o Instagram, tá, gente? Lá da Fly. Vocês podem seguir, estão vendo? Segue lá. A gente posta bastante conteúdo lá. A gente vai estar para lançar agora. Eu vou lançar uma playlist de Power BI no YouTube. Ah, é? Que legal. De dados. Eu também. Manda lá para eu divulgar depois. Ah, mano, sim. A gente tá uma play de Power BI que vai sair e de Python para análise de dados, para ciência de dados. Show. A gente vai sair. Eu também, assim, eu gosto bastante do R, então, assim, a gente sempre vai estar mesclando, mas por enquanto, como a maioria usa Python, a gente vai soltar só para Python, mas depois vai fazer bastante coisa. Maravilha. Mas você ainda não tem o canal no YouTube? Ainda não tem aí para mandar pro pessoal? Tem. Manda aí pro pessoal qual é o endereço aí, não tá? É Fly Inteligência Artificial. É só colocar no YouTube. Ah, tá. Então aí, pessoal, Fly Inteligência Artificial. Ou pelo Instagram lá também. Eu tenho conteúdo de qualidade garantido aí. Tem bastante coisa, a gente está focando bastante em inteligência artificial, porque é o que... O Pablo já achou aqui. Já tem Legal. 2 vídeos lá do Ricardo, ele fez 2 vídeos lá, falando sobre o Covid. Os meus tá para sair, é que eu ainda tô com um pouco de vergonha, mas daqui a pouco eu solto, para ajudar aí o pessoal. Meus alunos estão me incentivando, eles sempre me incentivam, por isso que eu fiz esse canal. Eu sempre indico você nas minhas aulas. Ah, show de bola. Fico feliz aí. Eles ficam para eles é difícil ainda material em inglês, né? Eu não. Então, assim, você é o que tem mais conteúdo aí na parte de estatística. Ah, legal. A gente procura reunir, né? Fazer um negócio colaborativo, né? Aqui você vem dar aula, o pessoal vai lá no canal, faz também. Se você quiser fazer, também está super convidado. É assim, eu acho que é assim que a comunidade vai evoluir, com certeza. Pô, a gente teve uma aula sensacional aqui de análise de sobrevivência. Não conhecia do tema e gostei demais. Achei muito aplicado, né? Ainda. É bem aplicado, muito aplicado, né? Acho que assim, é uma área que eu gostei bastante exatamente por causa disso. Assim, tem muita similaridade, né, com o que a gente aprende de regressão, né, clássica. Eu que era leigo no assunto e vi muita similaridade aqui. E, pô, tem uma aplicabilidade absurda aí, pô. E em saúde, né, você vê que acompanhar o tempo de vida de paciente é um negócio totalmente útil, né? Para a sociedade. Assim, eu trouxe saúde porque é o que eu trabalho, né, gente? Eu acabo trabalhando, mas assim, assistem o vídeo lá do Nubank, coloca Nubank Análise de Sobrevivência. É um meetup que teve. Eu tentei achar aqui, mas não sei se achou? Deixa eu ver aqui, abrindo o meu aqui, se eu acho. Achei, coloca meetup. Achei. É bem legal ela falando da aplicação no banco, tá, gente? É bem interessante lá. Achei, já botei lá no YouTube. Então, é bem legal, assistam aí. E não é só isso, assim, igual o Colossimo, ele está sempre lá em São Carlos, então eu sempre tive bastante contato com ele. Ele trabalha muito na parte industrial ali, na parte de minérios, aplicando análise de sobrevivência nessa área. Ele trabalha já com outros tipos de modelos de sobrevivência, que a gente chama de recorrência, que é o reparo parcial, porque nem todo, por exemplo, o seu carro não necessariamente vai quebrar, você tem que esperar quebrar. Você pode fazer reparos parciais, que seria a revisão dele. Então, você tem esse tempo também, dá para prever esse tempo de reparo parcial ali. Tem um nome, eu não lembro exatamente o nome teórico, mas a ideia seria essa. Então, assim, legal. Equivalente a você meio que tentar atrair aqueles clientes que estão deixando de pagar logo no início ali, né? Para você não ficar inadimplente total, né? Sim, exatamente. Qual é aquele cliente dá para fazer essa lógica. Fazer um reparo ali primeiro para ele não deixar de pagar, por exemplo, dar algum desconto, parcelar, facilitar, entendeu? É exatamente isso que a mulher do Nubank vai falando lá.
como é que eles vão Muito bom. usando, entendeu? Tipo, por isso que é importante ter análise de sobrevivência no banco, entendeu? Que eles conseguem prever esses clientes e ter essas medidas mais assertivas. Aquele cliente que realmente vai demorar para pagar, eu não vou investir tempo nele, mas aquele cliente que pode me pagar, eu vou investir um tempo, vou conversar, tentar entender o problema dele e chegar na melhor solução. Sensacional, isso mesmo. Aqui o Márcio está falando, excelente professora, bacana professora, muito bom, Armando, Beatriz, muito legal esse tema. Obrigada, Marco, gente. muito bom, direto ao ponto, junto com as lives de PO, essa foi entre as mais top. Ó, que isso, hein? Que legal. Ó, Obrigada, que cartaz, gente. hein? O Mário, sensacional, muito bom, Ju, Senzina. Minha Junto, aluna. Senice, excelente, parabéns, Ju. Minha aluna. Pô, o pessoal tá rasgando elogio aqui, foi muito bom, minhas parabéns. alunas, né? Muito legal mesmo. Amo elas. Show de bola. Não, mas não foram só seus alunos, não. O pessoal tá mandando aqui, meus alunos também, o pessoal lá do YouTube Que também bom tá que vocês elogiando. gostaram. Eu Show de tentei ser bola. o mais básico possível, Sensacional. assim, para todo Pô, mundo entender e sair aplicando aí. Legal demais. Eu posso passar os comandos para você ou o pessoal me mandar e-mail. Show. Manda para mim depois os scripts que eu coloco lá para o pessoal. E se você quiser fazer depois uma dessa aí que você falou, né? Qual é o nome? Como é que é? Cura? Modelo de fração de cura, chama. Fração de cura, isso. Aí tá, a gente marca um dia Pode e marcar, você volta, sim. Com certeza. Show de bola, vamos marcar aí então. é os dados que eu utilizei da C Camargo, esse trabalho que eu fiz aí. Show, beleza então. Tá então, bom? legal. Parabéns aí mais uma vez, muito bom. Tá, né? obrigada pelo convite mais uma vez aí. Vamos esperar então o seu retorno. Show de bola. Muito obrigado. Pode marcar que eu retorno. Legal demais. Tchau. Valeu. Manda aí, Rogério. Ela ficou de passar o livro, né, do Colossini, você vai disponibilizar pra gente, né? É verdade, o livro. Eu faço tudo. Ah, legal. Tá E pelo que eu entendi, ela vai disponibilizar os códigos também, a professora? Isso. Eu disponibilizo tudo, Thiago. Então tá bom, então, Thiagão. Obrigado, cara. Tá ótimo. Valeu, pessoal. Obrigado, gente, assistir até o final aí. Desculpa a demora. Valeu, Juliano. Obrigadão. Valeu, Parabéns tchau. aí pelo trabalho. Valeu. Tchau. Tchau, pessoal. Obrigado aí pela presença. Até a próxima. Valeu. Valeu, Thiagão. Um abraço.